Deus por este momento. Eu estou aqui com a Jaqueline e ela vai falar um pouquinho para a gente do que é que tem acontecido. É agora com você, né, minha filha? Como é que foi a tua história, já que você veio para a igreja? Há quanto tempo você está conosco na igreja? Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Acho que mais ou menos 1 ano e 6 meses. Mais ou menos. Mais ou menos. Uhum. Você veio convidada por alguém? Como é que foi isso? Sim, eu trabalhava na Fecilcam com uma amiga minha, Dani, que também está lá caminhando com Jesus lá na igreja. E ela começou a ir assim, e Deus começou a mudar assim, a vida dela tremendamente. E ela começou a me convidar para ir na célula, primeiramente, e daí depois para ir na igreja. Ah, você foi primeiro na célula? Não, primeiro na igreja, depois fui para a célula. Mas ela estava convidando para ir na célula. E na célula elas começaram a orar pela minha vida. Eu acho que eu demorei uns 4 meses, mas assim, como elas estavam orando, eu já comecei a sentir aquela vontade no meu coração de estar me aproximando de Deus, assim, porque eu sempre tive muita fé, assim, mas estava vivendo uma vida assim um pouco longe de Deus mesmo. Assim. Como é que estava a tua situação? Você chegou na igreja, como é que estava a tua história? Então, há mais ou menos 4 anos atrás, eu tive uma convulsão e fui diagnosticada com cisticircose, que é verme de porco na cabeça. E essa doença causa uma lesão no cérebro que começa a dar convulsões. Você tinha convulsões? Convulsões. E daí eu comecei a fazer um tratamento. E o médico falou que eu faria o tratamento 2 a 5 anos, né? Se 2 anos não cessasse, através dos exames, não cessasse aquelas epilepsias, seria 5 anos. Se em 5 anos não cessasse, seria o tratamento para o resto da vida. Porque como é um verme que fica no cérebro, ele se mexe e causa uma lesão. E essa lesão causa ondas epiléticas, né? Então, daí eu comecei a fazer um tratamento. Depois de 2 anos de tratamento, o médico falou que eu teria que continuar fazendo. Só que eu sempre tive vontade de ser mãe. Daí eu falei para ele que eu queria engravidar. Ele falou, tá, você engravida e daí vamos fazendo um acompanhamento. Então, eu engravidei. E quando eu estava com 8 meses de gravidez, eu fui fazer o pré-natal, né? A doutora que me acompanhava não conseguiu ouvir o coração do bebê. E pediu para mim fazer um ultrassom. Nesse ultrassom, a gente constatou que o bebê tinha entrado em óbito. Estava em óbito o bebê na sua barriga? Na minha barriga, com 8 meses de gravidez. Daí eu tive que fazer um parto normal, retirar esse bebê, né? Fiquei 3 dias internada, sendo assim, induzida para ter o parto. E daí, né, perdi o bebê. Daí, na época, a gente não conseguiu diagnosticar o que era. Mas depois eu fui procurar outros obstetras e nenhum obstetra queria assim que eu engravidasse continuando tomando esse remédio para epilepsia, porque eles falavam que provavelmente seria má formação por causa deste remédio prejudicou a gestação. Prejudicou a gestação. Não era certeza, mas como eu não tinha diabetes, nenhum outro tipo de doença, provavelmente seria isso, por eu ser saudável. E aí começou assim... Fora a epilepsia, eu comecei a desenvolver uma doença por nervosismo, por tristeza, crise de pânico. Uma doença que é terrível, porque começa a sentir taquicardia, formigamento no corpo inteiro, é uma aflição terrível, uma dor no peito, eu não conseguia dormir à noite. E eu estava assim, eu e meu esposo passando por períodos terríveis assim mesmo. Então, tinha essa doença, a epilepsia, mais a crise de pânico, e a perda do bebê, né? Meu Deus. Agora, me diga uma coisa. Você foi à igreja, como é que foi a tua experiência? Quer dizer, o teu quadro estava bem negativo, bastante dificuldade, né? E você foi convidada, foi à igreja, e você começou ali a participar dos cultos. Você foi no culto de quarta-feira? Foi. Eu comecei a ir no culto na quarta, fazendo a corrente de oração, né? Até eu lembro o primeiro dia que eu fui, o pastor ainda orou por mim no final do culto. Então, eu comecei a fazer aquele propósito assim, diante de Deus, que Deus me curasse e que eu pudesse engravidar, né? Só que eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Então, eu fui com a fé que eu tinha, mas eu não tinha essa intimidade com Deus, não sabia o que Deus podia fazer. E nos cultos de quarta-feira, de cura e libertação, onde acontece muito milagre, muitas curas, e eu comecei a ver a manifestação de Deus, o poder.
E desde quando eu comecei a ir, os remédios foram diminuindo, foram diminuindo. Eu creio que Deus não me curou assim, logo de cara, porque Deus conhece o coração de cada um e Ele saberia que às vezes eu não voltaria mais, né? E como eu não tinha esse conhecimento, né, de ter uma vida com Deus, assim, no altar de Deus. Então, eu comecei a ir, os remédios foram diminuindo, o médico foi tirando, e até que, assim, depois de um tempo, um dia chegou, uma semana, 3 pessoas, Deus usou 3 pessoas, chegaram, falaram para mim, para o meu esposo, né, Deus está falando conosco que vocês terão um filho, ainda este ano. E daí eu falei assim, mas como, né? Porque eu tomo esses remédios, em todo o médico que eu vou, eles falam que não, ninguém quer me acompanhar eu tomando essa medicação, né? Então eu fiquei, né? Eu acreditei e fiquei esperando, né? Porque eu ainda tomava esse remédio. Daí um dia uma dessas pessoas que me falou assim, olha, quando Deus ele lança uma promessa na nossa vida, ela primeiro acontece no mundo espiritual. E para se concretizar, nós temos que tomar posse, acreditar, porque é a fé que faz o milagre acontecer. Amém. E daí eu tomei posse mesmo tomando os remédios, a gente começou a acreditar e andar pela promessa mesmo. E daí essa pessoa falou também, e Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Você não vai engravidar tomando esses remédios. Deus vai te curar. E o médico, né, que é o Dr. Desan, que é um especialista, assim, ótimo mesmo, me acompanhou. Nossa, eu tenho até que agradecer ele. E ele foi diminuindo até que eu estava tomando só meio comprimido daqueles 2 que eu tomava no começo, né? E meio comprimido é uma dose, assim, só para dizer que está tomando, porque não faz efeito. Não faz efeito. Né? Mas como esses remédios são muito fortes, se eles forem tirados assim, é perigoso até uma convulsão. Uma crise. Daí eu fiquei 6 meses sem ir lá tomando esse meio. Quando eu cheguei lá, ele falou, nossa, faz tempo que eu não te vejo. Eu falei, pois é, doutor, hoje eu vim aqui para o senhor tirar o remédio. Ele falou assim, pois eu vou tirar. Ele falou, a gente vai fazer o exame, né? Deixa eu interromper você um pouquinho. Nesse tempo, você já tinha engravidado ou não? Não. E aquelas crises já não estavam mais acontecendo? Não, porque, na verdade, a convulsão, eu tive uma convulsão, né? Que foi quando eu descobri que eu tinha essa doença. Certo. E daí eu fazia o tratamento. Se eu ficasse sem a medicação, eu teria convulsão. Mas com a medicação, não. Agora, a crise de pânico, a ansiedade, mesmo com a medicação, não acontecia. Era uma coisa que era terrível, nem a medicação estava adiantando. E desde quando eu comecei na igreja e pedi oração, eu não sentia mais aquela ansiedade, aquela taquicardia, aquelas coisas, não senti. Então, daí o doutor fez, né, o eletro, e daí ele diagnosticou que não tinha mais as ondas, né? Fazia 4 anos que eu fazia esse tratamento e ele retirou, foi diminuindo só para não ter a convulsão na hora, assim, retirou. Logo depois disso, eu engravidei e daí o doutor só não tirou o remédio da ansiedade porque ele falou que na gravidez, assim, a grávida fica muito ansiosa, mas eu tomo também uma dose que é meio comprimido, que não... É só para dizer assim que toma, mas eu não sinto mais nada daquela crise de pânico, aquela ansiedade, aquela horrível. E quanto à epilepsia, então, nem sinal. Desapareceu tudo. Já faz, acho que 4 ou 5 meses antes de eu engravidar, eu tô de quase 8 meses, né, que foi tirado esse remédio, então praticamente 1 ano. Então, mais um mês e pouquinho, você vai estar nascendo o teu bebê. Glória a Deus. Deus tem feito, assim, como diz a música do Fernandinho, uma nova história na minha vida, na vida do meu esposo, assim, tem transformado mesmo. E Deus, assim, eu creio que, como Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida, de você que também está assistindo, porque Deus, ele é assim, craque em fazer coisas impossíveis, né, pastor? É verdade. Transformar as nossas vidas mesmo. Né? Jaque, nosso tempo está esgotando, eu quero agradecer a sua presença, o teu testemunho, porque eu sei que, eu me lembro bem da sua afeição, quando você chegou, abatida, deprimida, triste, e hoje você está feliz, teu esposo servindo a Deus, você já é líder de célula, né? Verdade, é verdade. Ganhando almas para Jesus, aí fazendo a obra de Deus. Oração em casa. Glória a Deus por tudo isso. Jaque, muito obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe, a glória seja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido telespectador, o nosso tempo está bem avançado. Eu só quero orar por você e agradecer por você estar aí. Pai, alcança
o nosso telespectador com a tua glória, com o teu poder, em nome de Jesus. Assim como o Senhor trabalhou na vida da tua serva Jaqueline, pode trabalhar na vida do meu telespectador. Abençoa a sua vida em nome de Jesus. Querido, tenha um bom dia e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Fique com